Bom dia, amados. Bem-vindos ao nosso devocional, 30 minutos, abençoando a sua sexta-feira, profetizando a palavra de Deus, trazendo o ensino. A palavra é como água que limpa a nossa vida. Ouvir a palavra com o coração aberto, você vai ser transformado. Amém? Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, neste dia, o favor que você não merece, mas se você crer, você vai participar e desfrutar dele. Que a bondade do Pai te cerque, que o amor do Pai te envolva, que a graça de Jesus te capacite e que a preciosa comunhão do Espírito Santo seja com você. Amém? Bom dia, Andréia. Bom dia, Eliane. Bom dia, Ana. Bom dia, Rafael. Bom dia, Fábio Fernandes Oliveira. Bom dia. Amém. Aleluia. Fábio. Amém. Aleluia. Célida Alves. Bom dia. Neves, aliás. Perdão. Dá um abraço no Silas. Amém. Pati. Amém. Bom dia. Pastor Samuel. Amém. Tá aí no sítio? Ah, não. Samuel tá aqui. Kedma. Amém. Vânia, bom dia. Nós estamos no terceiro dia de jejum hoje. Amém? Hoje é o término do nosso jejum dos pastores aqui do Rio Grande do Sul e Uruguai. Luciano Berti, amém. Hein? Que baixo, hein, que você comprou, aleluia. Esther, amém. Olá, Petrus, amém. Eliane, que bênção. Olá, Joaquina, como está aí o norte? Francis, amém. Glórias a Deus. Cacá Guerreiro, amém. Jário Rael, bênção. Amália, amém, amados irmãos. Jorge Fran, amém, bênção, aleluia. Michele, Máximo, bom dia, Vitória, bom dia, André, bom dia, como está aí Portugal? Terra linda, hein? Amém. Felipe Pereira, Elaine, bom dia, amém. Muito em breve nós seremos arrebatados, amém? Num piscar de olhos, como diz a canção, ele está vindo nos buscar, amém? Aleluia. Cláudia, bom dia, Deia, Diego, fala, amado. Quinha, amém, amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Samara, bom dia. Alan, bom dia. Amém, aleluia. Sempre, aleluia. Bênção, amém. Glórias a Deus, amém. Maria Alves, aí, estamos juntos, glórias a Deus. Sérgio, Silvia, Aldenice, bom dia, Tainara, bom dia, Isabel, bom dia, Ana Luísa, amém. Bom dia, aleluia. Glórias a Deus. Amém. Amém. Foi joia mesmo. Jairo Rael, a foto dos pastores. Ficou legal. Um frio violento ali no Vivendas, mas amém. Foi benção. Aleluia. Amém. Arrebatamento está em breve, sim, André. Breve, muito breve. Amém. Era o Messias. Amém, Gisele. Bom dia, tudo bem? Amém. Ana Paula. Amém, Elia, Maria, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, amém. Vamos então aos nossos salmos, amém. Nossos salmos de hoje é o Salmo 47, aleluia. É um salmo de júbilo, um salmo de louvor. Hoje então vou falar sobre louvor. Nada mais propício, adequado do que falarmos na sexta-feira, terminando essa semana, louvando a Deus. Como é importante saber louvar a Deus, amém? Esse é um salmo que provavelmente foi escrito, provavelmente, no episódio quando a arca estava sendo transportada da casa de Obed-edom para o tabernáculo de Davi, se você lembra da história. Ou quando a arca foi transportada do tabernáculo de Davi para o templo de Salomão. Esses dois episódios, porque o escrito do Salmo revela isso, principalmente quando diz que Deus vai subindo. Nós vamos ler. Eu quero ler o Salmo completamente, porque ele é curto, e depois eu quero compartilhar, o que está no meu coração e o que nós podemos receber de palavra viva nesta manhã. Diz assim: batei palmas, todos os povos, celebrai, dá um grito, tá? A Deus com vozes de júbilo. Amém. Também é bradar, é bradar. Sabe que você não pode louvar a Deus em silêncio? Amém. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés
as nações, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu aqui, isso que infere então esses dois episódios, subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém, amém. O salmo, amém, a ser cantado com cântico harmonioso. Amém. Olha aí os músicos, amém. Ó, harmonia, para quem sabe, amém, que nós estamos falando. Alinhamento, harmonia, amém. Louvado seja Deus. Como é lindo, né? Como é lindo quando nós vemos os irmãos louvando a Deus com harmonia, empolgação de coração, com voz de trovão. Amém? Deus, ele é entronizado. O trono, a realidade, o poder, a glória são manifestos no meio dos louvores do seu povo. Este é o princípio, como temos falado, né, ao longo de tantos dias, que Davi descobriu, a chamada chave de Davi, porque a arca era colocada num lugar reservado. Foi esse o modelo que Deus deu para Moisés. No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia adentrar naquele lugar uma vez por ano, chamado Dia da Expiação, o Yom Kippur em hebraico, e com muito temor e receio ele aspergia o sangue, saía. Amém? Então, somente esse homem, e era uma escala, podia chegar mais perto da arca de Deus. Então, quando a arca de Deus é levada pelos filisteus, Davi, depois de recuperá-la, traz para a sua tenda, ou tabernáculo. Não tinha paredes de ouro, não tinha chão de ouro. Ele colocou numa tenda simples, mas as cercas, os muros, né? Davi colocou muros de louvor. Ou seja, a arca onde Deus habitava entre os louvores do seu povo. Deus não reprimiu Davi. Deus tinha dito para Moisés, faça segundo o modelo, não seja infiel em nada, faça segundo o modelo. Nós não temos liberdade de criar igreja. Eu e você não temos liberdade de dizer o que é a igreja, como deve ser a igreja. Eu acho que a igreja deve ser assim, mas eu também acho que é aquilo, eu gosto assim, eu gosto assado. Não somos nós que criamos igreja. Igreja não é uma empresa que você cria processos, produtos, você trabalha como você quer. Não. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é divina, a igreja é a planta de Deus. Amém? Então nós apenas seguimos os princípios do que Deus nos revela. Então Deus tira, né, do modelo de Moisés e coloca no modelo da nova aliança, porque ele diz que vai restaurar o tabernáculo de Davi nesses dias, que é cercado de louvor, ou seja, presença no meio dos louvores. Então, quando você louva, você atrai presença de Deus. Não importa se você está preso na prisão, como Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles louvavam ao Senhor em alta voz e as cadeias foram quebradas, todos os presos soltos, todos, creio, salvos, o carcereiro salvo, o grande mover de Deus ali na Macedônia. Por quê? Porque o louvor atrai presença, o louvor coloca Jesus em cena, o louvor dá a Deus a chance de ser exaltado no meio dos nossos problemas. Quando ele é exaltado no meio dos nossos problemas, aleluia, vitória garantida, despojo para você, amém? Suas lutas servem de alegria para você, porque você sabe que coisas maiores estão a caminho, que Deus está trazendo grandes coisas, que um peso de glória está vindo sobre a sua vida, amém? Bem, o louvor é poderoso, o louvor realmente expressa uma fé máxima nas promessas, ele exalta Deus, ainda mais no meio das tempestades da vida. O verdadeiro louvor surgiu no meio da dor, da crise. Jó é o livro mais antigo da Bíblia, e a Bíblia diz que quando o diabo atacou Jó, foi o diabo que atacou Jó, atacou primeiro tomando os seus animais, os novilhos, né, as vacas, os bois. Esses animais serviam de sacrifício ao Senhor, de oferta ao Senhor.
Jó sacrificava todos os dias, diz a Bíblia. Então esse sacrifício simbolizava a adoração. Então o diabo estava tentando roubar, e é isso que ele tenta fazer primeiro na sua vida, ele tenta roubar a adoração e o louvor a Deus. Quando você não dá a Deus o louvor e a adoração, o diabo roubou algo de você, porque nós somos predestinados para o trono. Nós somos eternidade afora, aqueles que estão diante do trono adorando a Deus. Todos os ministérios vão passar. Todos no céu passarão as profecias, os dons espirituais, tudo aquilo que precisamos na terra, não precisaremos no céu. O único ministério que permanecerá por toda a eternidade é o louvor e a adoração diante do trono. Amém? Então, desde já, atrai o trono de Deus. Coloca Deus em cena. Como eu disse ontem, né? Aleluia. Deus quer ser exaltado no meio da sua guerra, da sua luta. Uma das maneiras muito eficientes de você fazer isso é louvar. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus, amém? Bem, os princípios de louvor, ou sobre o louvor, são maravilhosos. Né? Um tempo eu dei uma mensagem sobre o louvor, quero escrever até um livro sobre o louvor e adoração, apesar de eu não ser um músico, mas me fascina o louvor. Tudo que atrai a presença de Deus me deixa muito fascinado. Bem, o louvor, certamente, ele acelera os milagres da sua vida. Amém? Quando você louva, você libera vida, os rios de água viva que estão no seu interior. Então, louvar a Deus significa reconhecer. Você louva na medida que reconhece. A Bíblia diz que Abraão, ele dava glórias a Deus. Esperando contra a esperança, ele se fortalecia na fé, veja isso, se fortalecia na fé, dando glórias a Deus, sabendo que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Então, o que dava força a Abraão? O que dava força a Abraão é reconhecer que Deus era poderoso para fazer o que prometera. Dar glória, a palavra glória no grego significa doxa. E um dos sentidos é emitir opinião a respeito de. Então, quando você conhece a Deus, na medida que você o conhece, na profundidade que você o vê no seu espírito, você dá glórias. Amém? A Bíblia diz, num dos salmos, que no templo que somos nós, tudo que está no templo diz glória. Então, sua vida é para glorificar a Deus. Como é Deus para você? Quem é Deus para você? Deus é incapaz de atuar, de resolver os seus problemas, de te dar paz, alegria? Bem, aí você o louva pouco. A medida do seu louvor é a medida do seu reconhecimento do que ele é e do que ele pode fazer. E também daquilo que ele tem feito. Amém? Louvado seja Deus. Então, o louvor é um estilo de vida. É muito mais do que se reunir com os irmãos para cantar uma música, ouvir os bons instrumentos. Nada disso. Ele é um estilo de vida. A Bíblia diz que quando Abraão e Isaac estavam caminhando para o Monte Moriá, o menino ia ser sacrificado como holocausto. O menino pergunta, pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas e o cordeiro, pai? Que homem amadurecido pelas experiências, alguém conhecido por Deus e que conhecia Deus, um homem, né, que saiu de uma terra de adoração a deuses pagãos, mas se tornou no exemplo do pai da fé. Ele confiou absolutamente e ali ele profetizou, ele disse, meu filho, Jeová Jirê, Deus proverá para si o cordeiro. É a declaração que conectava céu e a terra, o nascimento da igreja, a porta aberta para que o cordeiro de Deus viesse ao mundo. Surgiu ali. E ele disse para os servos, ao chegar no pé do monte, ele falou, fiquem aqui, porque eu e o garoto vamos lá adorar a Deus e voltamos. Aleluia. O louvor é uma declaração daquilo que você crê. Amém? Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o menino, sem existir precedente na história. A oferta de holocausto é uma oferta queimada, ele se tornaria cinzas, mas Abraão cria que Deus podia tornar a vida das cinzas. Oh, e ele pode. Amém? Aleluia. Ele quer fazer milagres
Quando ele intervém, o sobrenatural intervém na terra. É uma invasão de poder, de presença, de glória. Bem, atrai a Deus, aleluia. Como, pastor, eu posso atrair a presença de Deus? Louve a Deus, louve pelas suas obras, louve o nome de Deus, louve, o nome de Deus deve ser louvado. Salmos dizem, louvai o nome do Senhor, louve as obras de Deus. Uma geração contará a outra geração os feitos de Deus, louve as promessas de Deus, louve aquilo que ainda não aconteceu na sua vida, antecipe o milagre, louvando a Deus. Você atrai o milagre ao louvar a Deus. Louve até que sua alma esteja convencida, de acordo com a vida do seu espírito, de que a presença de Deus está no meio dos louvores. Amém? Glórias a Deus. É muito lindo, sempre que falo de louvor, eu menciono praticamente todas as vezes a primeira ocorrência da palavra louvor na Bíblia, Yehudá, louvado. Então, naquele episódio tão lindo, quando Lia e Raquel, esposas de Jacó, a Bíblia diz que Jacó amava Raquel e desprezava Lia. Ela era desprezada ao ponto do ódio, é o termo no original. E aí Deus, que ampara os desprezados, que levanta o último, que escolhe os que não são, que ouve o clamor daqueles que estão abatidos, ele abre o ventre de Lia e ela começa a dar filhos para Jacó, enquanto Raquel ainda era estéril. E aí Lia dá um filho, e ela coloca o nome no menino de Rúben, porque a mãe era responsável por decidir o propósito de vida do filho. E ela disse, Rúben significa eis o filho, como ela dissesse para Jacó, meu marido, eis o filho, te dei um filho. E ela pensava que pelo filho marido a amaria mais, mas isso não aconteceu. Deus lhe deu o segundo filho e ela o chamou de Simeão. Simeão significa ouça. Ela estava dizendo, Jacó, ouça o filho, eu te dei um segundo filho. Por favor, me ama, por favor, me considera. E Jacó continuava desprezando a Lia. Deus lhe dá um terceiro filho. Ela coloca o nome Levi. 3 é completo na Bíblia. E ela disse assim, certamente desta vez o marido Jacó vai se unir a mim. Levi significa unido. E ela estava dizendo, Jacó, se una a mim. Olha, o terceiro filho que eu te dei. E Jacó continuava desprezando Lia. Aí Deus lhe dá o quarto filho, e ela disse, dessa vez eu vou louvar ao Senhor. Eu não me importo com as circunstâncias, eu não vou me importar com os sentimentos do meu marido, eu não vou entrar nessa crise da alma, eu não vou considerar as palavras dos que zombam de mim, eu não vou considerar a minha situação, eu vou me livrar, eu vou deixar de lado, eu vou desapegar, amém? Os meus sentimentos, daquilo que eu acho que para mim é o melhor. E desta vez louvarei o Senhor. Quando você tira o foco dos seus problemas, então você começa a olhar a realidade de Deus. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Deus. Lembra? Você coloca Jesus como livramento na sua vida quando você atenta para Cristo. Foi isso que Moisés falou diante do Mar Vermelho para o povo. Não tem mais. Olhe, né? Em outras palavras, olhe para o livramento que Deus te dará. O livramento ali é a palavra salvação, que é o nome, né, hebraico de Jesus, aponta para o Cristo, aquele que vem quando você é capaz de vê-lo, reconhecê-lo, invocá-lo. Aleluia, amém? E ali, então, passou a louvar a Deus. Aí você pode falar, nada mudou na circunstância de Lia, não diz que Jacó começou a amá-la, nada disso, mas ela estava satisfeita e plena, amém? Quando ela estava satisfeita e plena, ela pôde viver o melhor da vida. E na morte de Jacó, ele pediu para ser enterrado com Lia e não com Raquel. Isso significa que no fim da história, o amor eterno de Lia foi atendido. Jacó, né, o seu marido, com ela, viveu eternamente, em figura, obviamente, mas isso fala que o fim é melhor do que o começo. Quando você louva, o fim será glorioso, mesmo que o começo não tenha sido bom e você ainda está no meio do vale da sombra da morte, espere
o melhor de Deus. Amém? Glórias a Deus. Amém. Louvado, louvado seja o Senhor. Outra passagem que é a chave de Davi, nós falamos no Salmo 34. Bem, se você quer sair das suas cavernas, das covas da vida, dos problemas emocionais, ei, pastor, eu estou tão triste. Às vezes você vê comentários, né, vendo vídeos, vários comentários de pessoas. É interessante como eles vivem a tristeza. Ah, minha alma, eu estou abatido. Poxa vida, eu não sei o que fazer. São filhos de Deus, mas vivem numa caverna, num poço emocional de tristeza, como talvez Lia no início, esperando a alegria vir de alguém, de um companheiro, casamento, de um relacionamento. Elas se entregam, às vezes, a qualquer coisa a fim de preencher aquilo que Deus pode preencher. Bem, você tem que estar bem consigo mesmo, amém? Consigo mesmo. Né? Você tem que ser íntegro shalom, é integridade, é você estar bem, não importam os seus relacionamentos, importa você ter paz com Deus, a paz consigo, e aí haverá paz com os demais. Bem, e o louvor tem o poder de fazer isso. Davi escreveu o Salmo 34, lembra quando aqueles 400 homens amargurados de espírito, endividados, homens, né, rejeitados, se reuniram a Davi, e Davi ensinou-os a saírem das suas cavernas emocionais, a tirarem o foco dos seus problemas e olharem para Jesus, para Deus. Davi disse naquele salmo: bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente ou para sempre nos meus lábios. Aleluia. A Bíblia diz: em tudo dai graças ao Senhor, e por tudo dai graças ao Senhor. Você não entende o que está acontecendo? Dê graças a Deus. Dê graças pelas promessas, não dê graças pelo que o diabo está fazendo. Não dê graças pela destruição, pela enfermidade, pela falta. Dê graças pela promessa. O louvor significa emitir a boa opinião, abençoando. Então você diz: bendito seja Deus. A bênção é aquilo que você dá e recebe em troca. Eu abençoo os que te abençoarem. A bênção é como um bumerangue. Sabe, um bumerangue você joga e ele volta para você. Então, abençoe. Você é uma fonte de bênçãos. Bendito seja Deus que nos abençoou. Bendito, eu libero bênção, eu recebo bênção. Amém? Fale aos outros, abençoe os outros de acordo com o que você quer. Amém? Muitos não entendem esse princípio e usam as palavras de maneira indevida. Bem, quando você entrega a Deus o louvor, mesmo que seja um sacrifício de louvor, como diz Hebreus, né, apresentemos a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Oh, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos. Bendito nome de Jesus. Você pode exaltar o nome, apenas isso. Esse é um sacrifício de louvor. Oh, Jesus, oh, amado Jesus. Você pode cantar uma canção, o nome de Jesus é poderoso. Aleluia. Amém. Há tantas canções, louvado seja Deus, que exaltam o nome poderoso de Jesus, dizendo que Ele é. Quando você o invoca, Ele aparece em cena. Amém. Glórias a Deus, amém, louvado seja Deus. Bem, louvar a Deus, então, é um nível para aqueles que confiam, para aqueles que creem que o louvor deve seguir à frente, deve ser o primeiro a ser oferecido. É a primeira arma de batalha. A Bíblia ensina também que o louvor deve ir à frente, sempre. Quando só estavam as tribos sem liderança, eles consultaram ao Senhor quem iria possuir a herança e destruir os inimigos, primeiramente na terra de Canaã. Deus disse: o Judá vai primeiro. Na ordem das tribos, nos dias de Moisés, quando eles se acampavam, a nuvem começava a se mover, os sacerdotes pegavam a arca, punham sobre os ombros, 90 metros da arca, as pessoas começavam a seguir os sacerdotes, mas a primeira tribo a se levantar era Yehudá. Louvor, louvado. Por quê? Porque o louvor deve vir primeiro na nossa circunstância. Amém? Quando algo ruim acontece, não libere palavras de medo. Não confirme o problema com as suas palavras,
Não fortifique o problema com as suas palavras. Louve a Deus para destruir os problemas. Deus viu a terra, ela estava em caos, e ele não disse quais, quantas, que circunstância, puxa vida, ele não admirou o negativo, ele não admirou e nem exaltou o problema. Deus, ele falou aquilo que ele queria que ocorresse. Ele disse, haja luz. É assim, o louvor coloca o poder da fé em cena. Amém? Faça isso. Em nome de Jesus, mesmo que os seus sentimentos não queiram, você não vive pelo que sente, você vive pelo que crê. A fé é o estilo de vida, e fé é dar a Deus o louvor que lhe é devido. Glórias a Deus por isso. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Vários exemplos nas batalhas de Israel, como de Josafá, como na do Mar Vermelho e tantos outros, você vê que Judá, o louvor, era colocado em primeiro lugar. Quando você louva, você reina. Porque louvor, ou Judá, é a tribo também da realeza. Amém? Quando é que você reina sobre as circunstâncias? Quando você louva. Não existe ninguém que reina em vida que é amargurado, triste, que é crítico, que vive sempre descobrindo os problemas. Ele não é capaz de agradecer pelo que tem, mas ele reclama por aquilo que ele não tem. Ele não percebe que ele cava a sua própria cova, que ele está quase dando a última pá de cal. Então, não faça isso. Saia das cavernas da vida, das covas da vida, emocionais, porque a batalha sempre está dentro de você, louvando a Deus. Amém? Abra os seus lábios. Bem, como começou esse salmo? Ele diz, bradai. Bradai é dar som. Não dá para louvar a Deus. Tá bom? Você tem que pôr um som. O volume conta. Nós lemos um salmo que a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor é como o trovão. Por que a voz de Deus se manifesta tão portentosa assim? Porque existe um princípio para liberar o seu espírito. Amém? Lembra já? Amém. Os salmos são as palavras de Deus, muitos princípios reafirmados, mas nós precisamos ouvir, até que se torne um estilo de vida, que a nossa consciência e subconsciência estejam extremamente convencidas, que o nosso coração seja um jardim regado das verdades espirituais. Então, quando você grita, você rompe estruturas mentais, estruturas da alma que impedem o fluir do rio. Esse é um princípio espiritual. Por isso que o Salmo diz, bradai com júbilo. Júbilo também envolve gritar, cantar. Então, dê som. Se você está se sentindo muito triste, fale bem alto, cante alto, alto mesmo, mais alto que você puder, dependendo do lugar que você está. Amém? Você vai perceber. Faz isso 3 minutos. Você já vai ver, a atmosfera já mudou, amém? Como diz uma canção, a atmosfera já mudou deste lugar. Você vai perceber a presença de Deus, a força levantando-se dentro de você. Glórias a Deus por isso, amém? Glórias a Deus, amém? Oh, aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Tu és bom, Pai, tu és bom em todo o tempo. Tua bondade excede a compreensão, amém? Louvado seja Deus. Amém, como diz, né, essa canção, amém, bonita, de Isaías Saad, aleluia, vou pôr aqui para terminarmos com essa canção, amém, baixinho, enquanto eu abençoo esse dia na sua vida. Amém. Aleluia, amém? Pode dizer aleluia. Amém. Aleluia, sem Jesus, até eu me deitar, aleluia. Eu cantarei da bondade de Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo essa sexta-feira. Que cada hora desse dia seja uma expressão do seu coração em louvor ao Pai, ao nosso Pai que está nos céus. E os seus lábios liberem as palavras de louvor, de graça, de poder. Porque aquele que está no trono te escolheu. E toda bondade é liberada sobre você, sobre a tua casa. Creia. Louve quando você não vê. Louve quando você não sente nada. Apenas louve a bondade de Deus. Porque Ele é bom. Rendei graças ao seu nome. Que o Senhor te favoreça. Que você desfrute do melhor dessa vida. Que o seu lar seja o melhor lar para se estar.
que os seus negócios sejam negócios para o reino, que haja felicidade e alegria naquilo que você faz. Em nome de Jesus. Amém. Assim eu abençoo você e a tua casa. Abraço carinhoso. Amém. Para vocês. Amém. Paz, Laura, Amália. Amém. Estela. Amém. Aleluia. Abraço carinhoso até. Amém. Terça-feira, em nome de Jesus. Temos orado por vocês, vocês que preencheram o formulário. Amém. Nós oramos ontem por todos os pedidos cadastrados até então. Creio que milagres já começaram a acontecer. Amém. Se for realidade, não deixe de compartilhar aí nos comentários. Eu fiz um pedido e já aconteceu, porque nós estamos em oração, em concordância, os pastores, em jejum. Amém. Desafio, jejum líquidos. Louvado seja Deus, para poder, amém, nos colocar no leito da morte, para que você tenha vida. Abraço carinhoso. Tchau, tchau. Não deixe também de compartilhar esse vídeo com os seus contatos. Em nome de Jesus, a palavra é poderosa, o Espírito está presente. Tchau, tchau.